Desligou. Olá, tudo bem? Mais uma vez, exercício agora de eletrodinâmica. Um grande problema, pessoal, é a associação de resistores. Vamos começar por ela então, tá? Vamos lá. Abaixo temos esquematizado uma associação de resistência. Qual é o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B? Aí temos o esquema aqui. Retornando então, no circuito aqui a gente vai utilizar a corrente para determinar se os resistores ou componentes dos circuitos elétricos estão em série ou em paralelo. Então, digamos que temos uma corrente aqui e ela encontrou isso aqui, ó, uma divisão. Essa divisão eu vou chamar isso aqui de corrente I1, essa aqui de I, essa de I1 e essa de 2, quanto mais tiver, nesse caso tem 2, uma divisão, né? Com relação a esse resistor e esse resistor, a corrente 2 passa por eles. Já a corrente 2 não passa aqui, é uma corrente diferente. Então, esses três resistores aqui, ó, estão passando pela mesma corrente, né? A mesma corrente percorre eles, quer dizer que eles estão em série. Já com relação a esse, eles estão em paralelo, porque a corrente 2 não passa aqui. É uma corrente diferente, certo? Então esses três resistores estão em paralelo com esse. Já entre eles estão em série. Bom, e eu vou seguir alternando. Série, paralelo, série, paralelo, série, paralelo, quantas vezes tiver. Ok? Então, quando o resistor está em série, basta somar. Então eu tenho, com relação a isso aqui, ó, 1 ohm mais 3 ohms mais 6 ohms. Então o resistor equivalente, a primeira parte, né, vai dar 10 ohms. Bom, feito isso, determinei o resistor equivalente dessa parte aqui somente, vou redesenhar o circuito, né? Então vamos lá, aqui, para cá. 0,5 ohms, 2,5 ohms, 1 ohm. E o resistor agora, resultado do cálculo que eu fiz, que deu 10 ohms. Bom, de novo a corrente decidindo aí, ó. Corrente aqui está dividindo, vem para cá, I1 está fazendo isso aqui, I2. Correntes diferentes passando, quer dizer que eles estão em paralelo. Quando o resistor está em paralelo e for somente 2, eu posso utilizar o macete de multiplicar os valores deles em cima, né, no numerador, e dividir pela soma deles. Tá? Então eu posso fazer o seguinte: 10 vezes 2,5, 2,5 dividido por 10 mais 2,5, ou seja, o resistor em paralelo vai dar 25 dividido por 12,5, exatamente a metade. Então essa divisão aqui resulta em 2, ou seja, a associação desses dois resistores aqui me dá um resistor equivalente de 2 ohms. Bom, vou redesenhar o circuito. Eu tenho 0,5 ohm. Agora o resultado vem para cá, 2 ohms, e aqui 1 ohm. Corrente, novamente, né? Ó, corrente que passa aqui é a corrente I, que é a mesma corrente I que passa aqui, que é a mesma corrente I que passa por aqui. Ou seja, a mesma corrente está percorrendo os três resistores. Isso caracteriza que eles estão em série. E é só somar agora. Então, 0,5 ohm mais 2 ohms mais 1 ohm. Resistor equivalente é igual a 3
5,5 ohms. Ok? Abraço. Exercício 3, vamos lá. Esse é um pouquinho, requer um pouquinho mais de interpretação, de cuidado ali, tá? E a gente vai ensinar como é que faz isso, beleza? Vamos lá. No circuito representado no esquema a seguir, a resistência R2 é igual ao triplo da resistência R1. O valor do resistor R em ohms é igual a Exercício 3, vamos lá. Esse é um pouquinho, requer um pouquinho mais de interpretação, de cuidado ali, tá? E a gente vai ensinar como é que faz isso, beleza? Vamos lá. No circuito representado no esquema a seguir, a resistência R2 é igual ao triplo da resistência R1. O valor do resistor R em ohms é igual a Bom, vamos resolver lá. Lá no problema ele fala o seguinte, que a resistência 2 é igual ao triplo da resistência R1. Tá? E essa resistência R1 e a resistência R2 obedecem à condição, porque a corrente que está passando aqui, que eu vou chamar de 1, é diferente da corrente que passa aqui, que eu vou chamar de 2. Se eles estão com corrente diferente, quer dizer que eles estão em paralelo. Bom, outra coisa, qualquer componente do circuito, seja resistor, capacitor, gerador, receptor, se eles estiverem em série a tensão é igual, tá? Entre eles. Então, a DDP, o U, né, tensão é U. Entre o resistor R1 e R2 são iguais, ou seja, U1 é igual a U2. Lembrando lá pela lei de Ohm, U é igual a RI, ok? Então, eu tenho aqui, ó, U é igual a R vezes I, 1 e 1, R2 e 2. Agora vamos utilizar essa condição aqui, ó. No R2, ele tem que ser igual a 3R1. Vou colocar até de cor diferente aqui. Dizer que eu mudei. 3R1. E aí eu posso cortar esses dois, já que são iguais, R1 desse lado, R1 do outro, posso cortar. Eu tenho que a corrente I1 é igual a 3 vezes a corrente I2. Ou seja, I1 é igual a 3 vezes 0,3 amperes. Então, I1 é igual a 0,9 amperes. Bom, lá na lei de Kirchhoff, tá? Ou aqui na eletrodinâmica, mesmo direto, na associação de resistores, podemos pensar o seguinte: a soma das correntes que chegam é igual ao valor da soma da corrente que sai. Não pode sumir, né? Não pode aparecer nada, nem ter nada a menos, tem que ser iguais. Tá? Então a gente descobriu que 1 é igual a 0,9 amperes, ou seja, 0,9 mais 0,3 está chegando nesse nó aqui, ó, um valor de 1,2 ampere. A pergunta do problema é o valor da resistência R, que está aqui, ó. Então eu tenho a tensão U, que é igual a 6 volts, tenho a corrente, que é igual a 1,2 amperes, e me falta o resistor. Eu aplico novamente para essa parte aqui, ó, lei de Ohm. Então, U é igual a R vezes I. U, 6 volts, R a pergunta, I, 1,2 amperes. 6 volts dividido por 1,2 amperes é igual a R. R, então, 5 ohms. Abraço. Próximo, então, vamos lá. Entre os pontos A e B é aplicada uma diferença de potencial
de 30 volts. A intensidade da corrente elétrica no resistor de 10 ohms é de... Bom, então a pergunta do problema está aqui, ó. Qual a corrente que passa no resistor de 10 ohms? Olhando para o circuito aqui, está percorrendo uma corrente elétrica aqui que a gente pode chamar de I. Chega que ela divide, vamos chamar isso aqui de 1 e 2. Bom, C dividiu a corrente, quer dizer, os resistores que estão aqui, ó, estão em série. Vamos encontrar o valor do resistor equivalente para eles. Vai desenhar o circuito aqui, vai ser tranquilo. Dois mais 3 mais 5, eu vou ter um outro resistor equivalente 2 ohms mais 3 ohms mais 5 ohms, o resistor 10 ohms. Então eu tenho aqui, ó, um só de 10 ohms. Aqui eu já teria um de 6, 10 e 4 ohms. Ok? Bom, entre esses dois aqui, eles estão em paralelo. Por quê? Corrente I1 continua aqui, corrente 2, correntes diferentes. Correntes diferentes, isso quer dizer paralelo. Ok? E aí outro macete, tá, pessoal? Quando eu tenho dois resistores, dois ou mais resistores de iguais valores, eu posso utilizar o seguinte: resistor, e tem que estar em paralelo, né? Paralelo tem que ser igual ao valor de R dividido pelo número de resistores iguais que eu tenho. Nesse caso eu tenho 2. Então vai ser dividido por N, que vai ser 2. Ou seja, o resistor em paralelo é 10 ohms dividido por 2. Então o equivalente disso dá 5 ohms. Bom, agora com esses novos valores, vamos redesenhar o sistema de novo. Seis ohms, 5, né? O resultado daqui, e 4 ohms. Bom, agora, ó, voltando ao sistema, né? Série, paralelo, o próximo tem que ser série. 6 mais 5 mais 4, eu vou chegar a 20. Né? Resistor equivalente: 6 ohms mais 5 ohms dá 11, mais 4 dá 15. 15 ohms é o valor do resistor equivalente. O problema me fala o seguinte, que a DDP no circuito todo é de 30 volts. É igual a 30 volts. Bom, pela lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então, U eu sei que é 30 volts. O resistor equivalente encontramos 15. É possível encontrar a corrente elétrica no sistema todo. 30 volts dividido por 15 ohms. Isso aqui vai dar I. I é igual a 2 amperes. Bom, agora vamos analisar. Voltando ao primeiro sistema, se aqui está vindo 2 amperes, e eu tenho um resistor de 10 ohms aqui, e do outro lado eu tenho um equivalente a 10, ou seja, essa soma 5 mais 3 mais 2 dá 10. Então eu tenho 10 e 10. A corrente vai ter que se dividir igualmente, ou seja, a corrente aqui tem que ser, se eu venho 2, dividir igualmente, quer dizer 1 ampere para cá e 1 ampere para cá. Encontramos o valor da corrente do resistor de 10 amperes. Abraço! Vamos lá, finalizando nossa série de problemas aí. 5. A figura abaixo representa o trecho AB de um circuito elétrico com
que a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 30 volts. A resistência equivalente desse trecho, né, e as correntes elétricas I1 e I2 são respectivamente... Bom, entrando aqui então, nesse circuito, divide a corrente, obviamente esse com esses dois aqui, eles estão em paralelo. E esse de 15 ohms com de 5 ohms, a corrente que passa aqui é a mesma, é I2. Nesse caso, basta somar. Então eu vou começar resolvendo com a série, né? Então o resistor equivalente aqui, ó, é igual a 15 ohms mais 5 ohms. O resistor equivalente então é igual a 20 ohms. Bom, vou redesenhar o sistema. Aqui a gente continua com 30 ohms, agora aqui eu já coloco o valor do equivalente. Aqui tem a corrente I1 e a corrente I2. O problema me fala o seguinte, né, que ele tem lá a tensão que é de 30 volts, mas ainda tenho aqui, ó, até chegar no resistor equivalente, dois resistores em paralelo. Quando eu tenho dois em paralelo, eu posso fazer, né, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então esse resistor em paralelo, né, para isso tem que ser 2, essa regra só vale para 2, tá? 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. O resistor 600 dividido por 50, 60 por 5, isso aqui dá 12 ohms. Então nós temos aqui a tensão agora, 30 volts, e o resistor equivalente do circuito todo, né, de 12 ohms. É possível encontrar a corrente que passa aí, I, através da lei de Ohm. U é igual a R vezes I. 30 volts é igual a 12 ohms vezes I. 30 volts dividido por 12 ohms, isso é igual a I, I é igual a 2,5 amperes. O programa me pediu o resistor equivalente. Uma das respostas a gente já encontrou, está aqui. E ele pede o valor da corrente 1 e o valor da corrente 2. A gente chegou no valor da corrente total. Essa corrente total, I, é resultado da soma, né? I1 mais I2. Bom, então 2,5 é igual a I1 mais I2. Aí eu vou retornar para cá. Ó. A pergunta é o valor das correntes. E eu vou partir do seguinte, que a DDP aqui, ó, tensão U, né, tensão 1 é igual a tensão 2. Diferença de potencial 1 tem que ser igual à diferença de potencial 2. Vou escrever isso aqui, ó. U1 tem que ser igual a 1, 2. Bom, o U1, ele tem aqui o R1 vezes I1. Nesse cara aqui, tem o R2 vezes o I2. Lei de Ohm, só troquei aqui, ó. Só coloquei essa equação aqui dentro. Bom, o R, a gente tem os valores aqui. O R1, 30 ohms, vezes I1. E o R2, 20 ohms, vezes I2. Bom, agora tenho duas incógnitas aí. Sempre que eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. A segunda equação está aqui, ó. Eu posso isolar um deles aí, certo? Então, se eu jogar o I1 para cá, eu vou ter o seguinte: 2,5 menos I1 é igual ao I2. Onde tiver I2, eu vou colocar isso aqui. Então vai ficar 30 vezes I1,
31. 20 vezes, qual o valor de 2 aqui? É vezes 2, né? 2,5 menos 1. Então eu tenho 31 é igual a 20 vezes 2,5 dá 50 menos 21. Bom, vamos separar aí agora. Então vai vir para cá, ó. 21 vem somando. 31 mais 21, isso é igual a 50. Ou seja, 51 é igual a 50. E 1 é igual a 50 dividido por 50, isso é igual a 1 ampere. Bom, agora facilitou. Se eu tenho o valor de 1, eu retorno para essa equação de novo aqui, ó. 2,5 menos 1 é igual a 2. 2,5 menos 1 é igual a 2. E 2, então, 1,5 amperes. Então, encontramos a resistência equivalente, 12 amperes, a corrente 1 e a corrente 2. Abraço.